Então, gente, só antes do Ema começar, dizer assim do nível da importância das informações que vão ser recebidas agora. É algo que eu e o Benegão, assim, a gente veio aqui e encheu o saco do Ema quantas e quantas vezes aqui no sítio para entender tudo isso. E assim, ó, dando um relato pessoal, assim, acredito que eu posso falar para o Benegão também, foram o nível de informações que fizeram grande diferença no nosso caminhar. Então são informações assim do nível de importância mais alto para a compreensão de todo o processo do plano cósmico e tudo. E esse livro aqui faz muitos anos que a gente espera ele para chegar e poder compreender melhor o processo e tudo. Então essa aqui é a hora chave dentro do evento para tudo isso que a gente já está vivendo e a compreensão de tudo aquilo que a gente já viveu. Então, vai viver ainda, né? E ainda vai viver. Então, gostaria de dar essas palavras assim, porque tudo isso que o Ema nos contou e nos passou, isso aqui que vocês vão receber, é algo bem importante. Obrigado. Seu Emanuel. Obrigadão. Valeu. Então, pessoal, na realidade, essa apresentação ela é baseada em experiências, né, no decorrer de muitos anos, e que acabaram culminando num livro fininho, mas que não tem informação que não seja adequada e que não esteja na dose certa. Tá? Não tem excesso de conjecturas nem de fantasias para que ninguém entre em meandros. Ali está seco, vamos dizer assim, né, de maneira clara, uma coisa muito importante. Na verdade, isso só está indo a público agora, porque é a primeira vez e é o único lugar que está indo a público isso, né, porque os guias pressionaram muito para que isso acontecesse. O Romeu é testemunha que eu sempre fui reservado com essas coisas todas, e tem coisas que eu não falo, né, e que eu considero que não devam ser faladas. Mas chegou um tempo, que nós estamos vivendo um tempo de transição do planeta como um todo e da nossa humanidade como um todo, em que certas coisas têm que ficar claras. E uma coisa que os apunianos, que são parte dos seres que compõem a confederação e que mantêm muito contato com a gente, foram muito incisivos, como era vital colocar no transparente da interpretação mental do ser humano a sua história. Nós temos uma história totalmente manipulada, totalmente deturpada, em que o vilão é o herói, né? E todos carregamos essas imagens arquetípicas que destroem, de certa forma, as culturas e as tradições, de uma maneira que isso fez com que nós pudéssemos ter a capacidade de perder as nossas origens. Nós somos a única raça que perdeu as suas origens. Nós não sabemos de onde viemos, não temos a menor noção de que para onde vamos, e pior, não sabemos nem quem somos. Já imaginou? Para bater palma é uma dificuldade o cara achar a mão. Ele não acha a mão para bater palma, né? Já é uma dificuldade. Então vejam bem, esse nível de informação que foi sintetizado nesse livro, ele entra em meandros que muitos esotéricos, místicos, espiritualistas não querem entrar. E alguns que entram acabam, de certa forma, fantasiando uma coisa que é muito clara, límpida, transparente e faz parte da rotina de todo ser humano, não só daquele que está buscando um caminho, não só daquele que está espiritualizado e tem uma marca de alguma empresa que vende espiritualidade por aí. Né? Na verdade, isso está implícito geneticamente em cada ser humano. Então o que eu vou narrar para vocês de uma maneira o mais sucinta possível é a história da humanidade. Ontem nós já brincamos, né? Ontem não, no primeiro dia, com as bases para entender o plano cósmico, né? Lembram? Então quem não estava, azar, gaseou a aula, daí ficou sem saber a primeira aula. Né? E as aulas são sucessivas, gaseou, foi-se, né, Vera? Vai ter que fazer uma aula à parte. Nós vimos as bases para entender isso. E vocês viram que não são bases que são comumente espalhadas por aí. A questão das dimensões,
né, da visão desses seres em relação a nós. São coisas que são os universos, como eles interpretam e eles veem de verdade. Isso tudo é base para o nosso entendimento da nossa história. Mas por que eu estou falando disso agora e fazendo essa introdução? Porque, gente, a nossa história, ela é a coluna dorsal, ela é a base para o nosso resgate enquanto humanidade. Nós, enquanto seres humanos, temos que ter consciência da nossa história, mesmo que seja resumida, como eu busquei fazer aqui, né, e está nesse livro de forma resumida, para que você entenda os tempos, as distâncias e onde que cada coisa se localiza nessa coluna vertebral. É como se nós traçássemos a coluna vertebral de ponta a ponta da história da humanidade nesse mundo. E em alguns momentos parece fantasia, porque lidar com guias extraterrestres, pelo amor de Deus, Harry Potter é fichinha, né? O negócio é muito mais transcendente do que um espectro patrono e tudo mais. Né? É algo muito, muito, muito difícil de muita gente assimilar. Então não é uma cultura das massas, por mais que eu queira que seja, e nós queiramos que seja, e que isso saia no history, né? Mas nós sabemos que não vai sair. Né? Eles vão alugar o povo por décadas, só para ficar alugando e ter gente para assistir, e nunca vão dar o final da história. Eu acho que é isso. Então, diante daquele preâmbulo todo, vamos chegar e começar a trilhar os caminhos da história da humanidade. Eu não sabia nem como começar, sabia? Né? Num livro é um papo, é um linguajar, e ali está tudo. O que você não entendeu aqui do que eu falei vai estar lá. Mas aqui, resumindo, é mais difícil. Então eu fiz uma criação. Né? Primeiro, o que eu tinha que fazer? E esses guias, eles são terríveis. Eles dizem assim, ó, nós já te passamos tudo, agora você vai ter que botar no papel isso e publicar. Você vai ter que revelar. Eu falei, não vou, e todos os meus amigos, aqui as pessoas próximas a mim, sabem que eu relutei muito tempo em fazer isso. Eu consegui, de certa forma, fazer uma coluninha resumindo isso em 26 momentos. É como se a nossa história toda pudesse ser resumida em 26 momentos. Ela está dentro do livro. Está lá no livro. E nessa coluninha você pode ver que tem coisas que são informações que esses seres passaram no decorrer da história da missão Rama, desde o ano 74 até hoje. Vários grupos de expedição rolaram o planeta inteiro, explorando locais, descobrindo muitos relatos que vocês têm de arqueologia que surge na televisão, que arqueólogo tal descobriu tal coisa que explica não sei que momento da história da humanidade. Pode saber que um grupo Rama já passou lá e dessa trilha que o cara acabou descobrindo. Converse com o Sisto um dia a respeito. Quantas coisas eles estavam lá, daí os arqueólogos viram e participaram e, nossa, vocês descobriram essa câmara oculta, ou descobriram esse local aqui que nós nem imaginávamos que existia. E lá surgiram as descobertas para tentar explicar por que apagam a nossa história, por que apagam essa história que nós não podemos saber. E aí vem aquela dúvida, né? Já tenho a coluna dorsal, mas como que eu começo? Não querem fechar a cortina?
Então aquilo ali que vocês leram, na verdade, faz parte da nossa história. Né? Ou você acha que George Lucas é um louco alucinado? Ou que Steven Spielberg também é um louco alucinado? Cara, todos nós, a nossa ficção, ela está permeada no meio da nossa realidade. E muita gente joga a ficção como se fosse ficção. Mas na realidade a ficção é um espelho da realidade que nós não enxergamos. E dentro disso, muitas coisas que nós fomos descobrindo no caminhar do nosso aprendizado, da nossa história, nós vimos que tem muito já na ficção. Mas muita coisa. Eu podia pegar a introdução, resumo de um monte de filmes que foram feitos agora em 90, 2000, 2017, sabe? Para explicar trechos que nós aprendemos lá em 1978, 1980, narrado por esses seres. Então eu começo a ver que aquele roteirista ou aquela pessoa que escreveu aquele filme, o cara não estava doidão. Né? Ele podia ter tomado uma ayahuasca, né? Podia estar numa borracheira, mas ele captou algo que está no registro acástico. As criações, elas vêm de um registro acástico, que o grupo de expedição já expôs o que seria. Né? E muito da nossa história está ali. E hoje se transformou em filmes. Até dos Vingadores. Até dos Vingadores. Então esses seres dizem o seguinte, dentro desse plano cósmico, que vocês já entenderam, que há 3 bilhões de anos atrás, esses seres chegaram à conclusão que eles tiveram uma evolução mental muito grande, que eles viraram raças extremamente lógicas e que eles deveriam tomar uma decisão muito importante, né? Que era resgatar uma coisa que, de certa forma, eles não tinham mais entendimento e não tinham mais a percepção, que se chama sentimento. Eles se tornaram pessoas frias, ou, como o Ricardo Gonzalez falou, muito mentais, e perderam muito das suas atribuições a nível de emoção, de sentimento, coisa que nós, seres humanos, temos até demais, né? E vamos levar aí para a raça negra, africana, que tem essa emoção no mais alto nível que a gente possa conceber. E isso tudo tem uma explicação. Vamos ver mais para frente. Então eles explicaram que eles decidiram fazer um plano. Esse é o plano cósmico desses seres. O plano cósmico seria começar do zero um projeto de humanidade em que um tutoramento adequado fizesse com que essa se desenvolvesse, crescesse, evoluísse, mas ao mesmo tempo sem deixar que desenvolvesse extremamente mentalmente como eles eram. Se eles estivessem muito próximos, todo dia ali paparicando, ensinando tudo e papapá, ia ser o padrão deles, não é assim que o professor faz? Né? A gente ensina conforme o nosso padrão. Então o aluno vai aprender a fazer aquele cálculo daquela forma. Então vamos deixar eles caminhando sem muita proximidade para que eles não percam isso aqui e desenvolvam sua evolução preservando seu sentimento. Lógico que nesse concílio daquela época houve divergências, houve muita discussão, teve seres do universo mental, porque tudo foi definido no universo mental, não no universo material. Seres do universo mental que foram contra, né? Porque se ia se fazer um projeto desse para um resgate de uma humanidade, né, que deveria ser feita essa implementação já com as raças daqui no universo material que já fossem um pouco mais evoluídas. Que todos tinham o direito de participar disso. Sabe aquela democracia ampla e restrita? Pô, até que os caras têm razão, né? Você começa a pensar assim, putz, que legal, né? Realmente todo mundo poderia ter acesso. Mas esses mesmos seres, né, chegaram no final lá à conclusão de que não. Deveria se começar com raças novas, que iam nascer. E aqueles que já estavam lá na frente, esses continuariam assim e iriam aprender com esses outros. Ou seja, esses que estão lá na frente são esses seres 4.5 que eu falei, que são os nossos guias, que são os seres que mentoram a evolução humana e que cuidam do processo de evolução humana. E nós seríamos hoje como se fôssemos exemplos e professores disso para eles. Ou seja, eles estão aprendendo conosco como lidar com emoções, como lidar com sentimentos, de uma maneira muito diferente do que eles imaginavam. Há muitos anos atrás, um amigo meu perguntou para um dos guias,
né? Qual que era o maior poder do universo? Isso cara a cara, no astral. Você falou para ele assim, o sentimento humano. Você já imaginou isso? Uma resposta dessa, clara ali na tampa. O maior poder do universo é o sentimento humano. Então, para eles, isso é um tesouro incalculável. E é o que nós somos para eles. Um grande tesouro. Só que dentro disso tem toda uma história. Começaram pegando o grupo local, né? Pegaram um grupo local em torno de Andrômeda e escolheram 8 galáxias. Dessas 8 galáxias, foi selecionada 4 delas, né? E dentro delas 2 planetas. 2 planetinhas de cada galáxia, e ia ser montado todo um experimento cósmico, que eles chamam de plano cósmico. Na nossa Via Láctea, a Terra foi preparada para esse experimento, né? Só que tem toda uma história que envolve a Terra, que vocês vão ver com mais detalhes ali no livro. Na verdade, a nossa Terra, ela era um planeta sem vida. Ela era um planeta morto. E existia esse planeta morto lá numa constelação ligada a uma estrela que nós conhecemos e damos o nome hoje de Sírius. Né? Lá em Sírius, que é a terra do Ing, inclusive, né? Um dos guias. Então, aqui em Sírius, existia um planeta que estava desabitado. Mas ele estava desabitado porque a civilização que morava ali já era uma civilização de exilados, de revoltas em Órion, que moravam ali. É como se fosse um planeta prisão. E esses seres que estavam ali, eles conseguiram destruir tudo que tinha na superfície. Mas eles estavam, lógico, habitando o planeta. Entenda uma coisa, é mais uma coisa que não nos ensinam. Todo ser tem um cordão umbilical. Todos nós. Não é por acaso que quando nós nascemos, nós temos um cordão umbilical que nos liga à nossa mãe, que deve ser cortado para que a criança nasça. Todos nós, enquanto ser eterno, temos um cordão umbilical ligado no planeta. E temos um outro cordão ligado no cósmico. Se eu não estou conectado a um planeta, eu simplesmente não tenho referência. Eu sou um ser que não evolui. Eu paro no processo de evolução, porque a evolução só acontece quando eu estou umbilicado nos 2 locais. Por isso que nós aqui nas práticas sempre visualizamos, vejamos uma luz que sai da nossa coluna e nos liga lá no coração cristal do planeta. Não tem esse papo aí? Nas práticas de Rama se faz isso desde os anos 70. E outra que sai, vai lá no centro da galáxia, é para resgatar essa conexão, saber que nós temos essa conexão que nos dá a capacidade de sermos seres eternos. Só que esses carinha, porque eles destruíram tudo da superfície, eles estavam com esse cordão arrodeando assim. E agora onde que eu vou enfiar esse cordão? Tá todo mundo assim, arrodeando o cordão. No outro plano, no astral, né? Vivendo no astral de um planeta e sem referência física, sem corpo físico tridimensional, que é fundamental no processo de evolução para a ascensão à eternidade de um ser. Mestres ascensionados, por que eles vão embora do planeta ou voltam para o planeta a hora que eles querem? Porque eles ascensionam com o corpo físico. Esse umbilicar permite com que você seja eternizado. Aí os caras dizem assim, então Jesus vai voltar, né? Vai nascer lá de uma mulher lá, sei lá onde. Não. Jesus é um mestre ascensionado. Ele nunca mais precisará nascer. Ele é eterno. Se ele quiser vir aqui nessa sala hoje conversar com a gente, ele aparece aqui, fala com a gente, e com um corpo físico. Dá até para tomar um café. De boas. Então, essas bases, que são bases elementares, elas são fundamentais que a gente tenha para a gente não se perder em meandros e devaneios. Nós precisamos estar umbilicados a um planeta. Aí o que os guias fizeram? Como era um local inadequado, né, eles pegaram e deslocaram
o planeta Terra até esse sistema aqui. Então a Terra, né, que eles chamavam de Merla, inicialmente, em todas as comunicações, você vai ver que os guias chamam de Merla. Existia sem vida entre Cão Maior e Órion, sendo que os SS dizem que estava orbitando a estrela Sirius por um período de 500 milhões de anos já, sem vida física. Eles pegaram esse planeta e transportaram para esse sistema solar. Mas por que que eles fizeram isso? Veja como que esses caras têm uma engenharia que nós nem sequer temos noção. Irmã, Oi? só uma dúvida, um mestre ascensionado, ele está umbilicado aqui? Não. Não seria livre para estar... Quando ele ascensiona, sabe? Ele tem a referência física que fez ele ascensionar. Isso quer dizer que ele se libertou. Ele pode aparecer em qualquer outro lugar, que nem Jesus. Jesus hoje está lá em Ganímedes, né? Então ele está com o corpo físico em Ganímedes, aguardando o momento, as decisões do conselho para ver como que vai ser o processo do retorno, interferência e tal. Mas ele pode estar em qualquer lugar. Só que no processo de evolução você tem que estar ligado ao coração de um planeta. É isso que te dá a característica de ser eterno. Jesus, Sim. quando ele veio, ele já não tinha ascensionado antes? Não, a história de Jesus é muito mais complexa. Aqui no livro eu resumi, tem umas 2 ou 3 páginas que fala da vida de Jesus e como que foi todo esse processo dessa ascensão dele, né? E como que ele se tornou o que ele é hoje, dentro desse entendimento das dimensões. Tá? Jesus, inclusive, só encarnou nessa encarnação porque ele era um terrestre. Tanto que os ETs chamavam Jesus como um terrestre extra, e não que ele era um extraterrestre. Né? Ele é um ser muito evoluído, ele estava desde o tempo de Lemúria já como um ser altamente evoluído, ajudando e tal, por mérito próprio, por evolução própria. Já era um ser do bem lá na Terra. Imagine, Lemúria, gente. Nós vamos entender onde está Lemúria nessa história. O que essa imagem mostra? Que aqui no sistema solar existia um planeta maravilhoso que tinha perdido a referência física e existia só nos planos sutis. O que eles fizeram? Trouxeram um corpo, que era aquele planeta, para que aquele ser, que é aquele planeta que habitava aqui em planos sutis, se materializasse. Ou seja, o nosso planeta é um médium incorporado. Né? A nossa amada Gaia, né? Ela é um ser incorporado. Foi incorporado por tecnologia desses seres, que nós ainda não conhecemos. Eu já vi isso acontecendo quando eles mostravam e tal, mas eu não tenho a menor noção. Como que a vitalidade, né, do corpo energético de um ser planetário consegue vitalizar um planeta morto. Se eles pegassem, se isso fosse possível de fazer na Lua, por exemplo, pegar um ser vivo e incorporar na Lua, a Lua adquiriria vida, adquiriria capacidade de ter vida. Né? Mas aqui na Terra existia esse planeta que tinha morrido. Até aí, dá dando para entender? Por que eu comecei com o Star Wars aí no negócio? Porque o negócio é bem maluco no começo, né? Então, 3 bilhões de anos, seres da constelação de Cisne semearam esporos da nebulosa de Órion para a formação da vida na Terra. Então a Terra foi semeada, como ela já tinha vitalidade de um ser, ela foi vitalizada com essências, né, que eles chamam de esporos, que na verdade até hoje nós não entendemos direito o que são esporos. Mas esporo para mim é fungo, mas é da nossa linguajar terreno, né? Então, mares, continentes, vida vegetal foi formada, né, com características da onde? Da constelação de Órion, que é muito próximo de Sírius. Então era compatível com o que tinha de minerais e tal naquele corpo morto daquele planeta. E aí gerou-se vida em abundância e ela foi se multiplicando por muito tempo. Só que há 1,2 bilhões de anos atrás, um corpo celeste se chocou com a Terra. E nesse choque, a maior parte da vida se extinguiu. Para vocês verem que esses seres não têm total domínio, né? Eles não tinham como segurar aquilo, que aquilo não acontecesse. Muita gente fica naquela coisa de divindade, né? Ah, os asteroides estão passando, vão impactar com a Terra, alguém não vai deixar. Não, não é bem assim.
Eles não são superpoderosos, né? E ocorreu um choque que acabou praticamente dizimando a vida que tinha sido semeada na Terra. Aí que o plano cósmico se fez entender por uma outra faceta. Gente, eu estou resumindo, hein? Tá? Cada ponto que eu falei tem N detalhes, que dá para fazer vários livrinhos de cada detalhe desse. Só que senão nós não saímos daqui hoje. O que esses caras decidiram fazer? Poxa, se há 1,2 bilhões de anos a Terra morreu, como que nós vamos executar um projeto lá? Não é? Aí você lê o livro do Ricardo Gonzalez. E você vê os apunianos falando que eles voltaram no tempo. Opa! Aí você vê filminho ali, o hiper não sei o quê. Como é aquele filme lá que o cara volta no tempo e tem um relógio lá e aparece a filha, não sei o quê. Hiperespaço, alguma coisa assim. Interestelar. Interestelar. Né? Você começa a ver que, opa, existe uma variável que nós não entendemos ainda, que é a variável de tempo. Eles são categóricos em dizer que eles voltaram num tempo alternativo antes de que a Terra morresse e interferiram para que aquilo não acontecesse. Pois bem, nessa interferência deles, por mudarem esse tempo alternativo, a Terra começou o seu processo de evolução numa linha paralela. Por mais que na linha de tempo normal que a Terra estava, ela está destruída. Por isso que muitos médiums, eu me coloco dentro dessas pessoas que tinham contatos com esses seres há muitos anos atrás, quando perguntavam como que era a Terra no futuro, os seres mostravam sempre um planeta deserto, poeira. Nossa, e aquilo era assustador, eu via que, meu Deus, vai acabar tudo, vai virar um Saara isso aqui. E as imagens que eu tinha e outras pessoas tinham, e várias pessoas que tinham contato na época falavam, nos anos 70, 80 era o que se falava, todo mundo falava disso. Gente, nós vamos destruir o planeta. Pensavam só em guerra nuclear. Todo mundo só falava em guerra nuclear. Só pode ser isso que vai destruir o mundo, se o futuro do mundo é destruição. Só que num plano paralelo, numa dimensão paralela física, que eles chamam de tempo alternativo, vamos voltar lá, que eles chamam de tempo alternativo, não esqueçam disso, porque isso faz parte de toda essa história, para entender ela bem. Mas eles voltaram antes do asteroide acabar com os dinossauros? Antes. Porque os dinossauros eles foram destruídos depois. Bem mais recentes os dinossauros. E aquela cratera que tem lá que alegam que foi o... Isso foi agora, foi 65 milhões de anos. Então, aquela terra foi ela já estava morta. Foi transportada para esse sistema solar. Isso, não era uma terra, era um planeta morto lá em Sirius que foi transportado. Aí a Gaia possuiu e tal. Aí ela se terminou de novo, é isso? Pois bem, exatamente. Foi formada a vida bem antes, 1,2 bilhões de anos atrás. E o que aconteceu com os caras que estavam com o cordão umbilical rolando assim? Ainda estavam rolando, porque ainda não tinha sido criado seres setenários, somente animais, né? Pois bem, os semeadores e confederados voltaram antes da destruição e protegeram o planeta. Tem toda uma história dessa proteção também. Oi. O Ricardo Gonzalez falou uma coisa, agora eu não sei, eu fiquei assim meio em dúvida. Ele falou sobre os seres que originaram os dinossauros, tá, que eram reptilianos, né? É porque a semente de Órion é reptiliana. Mas ele falou meio que essa destruição foi meio proposital. Não foi. Na verdade, a nível cósmico, é considerado como um acidente. Tá? A versão rama que nós temos do processo é que foi um acidente cósmico. Porque eu achei algo assim meio... Assim, não foi sem lógica, isso foi eu pra falar. Mas assim, eu achei algo assim, mesmo sendo uma civilização... os confederados jamais interferiram de uma forma de jogar um asteroide contra um planeta... Eles não têm poder para isso. Não gostassem que a civilização tivesse... Não tem poder para isso. Só quem tem capacidade de fazer isso são seres ligados à confederação, ao conselho, que tem tecnologia, traduzindo uma linguagem terrestre. Os caras que têm as máquinas, os equipamentos e tal, eles são organizados, né? E essa turma rebelde, elas não têm tanto poder. Quer dizer, a Estrela da Morte ainda não foi feita. Que nessa época não tinha rebelde. Né? Pois bem, veja que nós estávamos falando de 1,2
bilhões de anos. Sabe o que é isso? É muito tempo. Semearam a vida proliferou, veio um desgracido de um asteroide, bateu, dizimou a vida. Tadinho do baby. O coitado quer participar, né? O asteroide se chocou, pá! Né? Aí eles voltam num tempo alternativo, que a Terra não se destruiu. Gente, tempo e espaço é vital para entender aonde que nós vamos parar agora. O que está acontecendo com a Terra? Tá? O que está acontecendo com a Terra agora? Cerca de 300 milhões de anos atrás, aí nós já estamos quase aqui já, né? De 1,2 bilhões, saltamos para 300 milhões. Tá? Por isso que eu falei que eu tive que resumir em 26 pontos, senão eu não saía daqui nem no início. Há 300 milhões de anos, eles criaram os primeiros híbridos. Né? Os confederados, nem era confederado na época, esse grupo de cientistas e tal que estava atuando, eles criaram os problemas, esses seres híbridos. Só que eles começaram a usar técnicas de cruzamento. Né? Por que está aqui problemas dimensionais? Porque esses seres eram de 4ª dimensão e a Terra estava na 3ª. Tá? A Terra paralela estava na 3ª, que é onde nós estamos hoje. Por que você acha que guia extraterrestre vem de macacão? Porque eles não conseguem sobreviver no nosso ambiente. O nosso ambiente é nocivo para eles. Eles demoraram muito tempo para desenvolver alguma coisa para conseguir acessar o nosso ambiente. E eles trabalhavam dentro das naves, que são os laboratórios. Dentro desses laboratórios, eles conseguiam acessar em poucos minutos o que acontecia aqui e regressavam. Eles não podiam viver aqui. É bem diferente do que a gente imagina, né? Então, você está falando que a gente está 3ª dimensão, mas antes desse acontecimento do asteroide mudar, era 4ª dimensão? Também era 3ª. Ah, também era. Só que era uma dimensão concreta como essa, só que agora nós estamos num tempo diferente. Você nunca assistiu um filme chamado Terra Nova? É um seriado? É um seriado? Parecido com aquilo, mas não é igual. Porque aqui tem a questão do tempo, e naquele filme o tempo era visto de uma maneira linear, né? Que os caras destroem o planeta, vira uma porcaria, tudo contaminado e tal, e eles inventam uma máquina do tempo e mandam um monte de gente para o passado da Terra, para a época dos dinossauros, para construir uma civilização nova que não fosse tão poluidora, tão degradadora. Filme do Spielberg, não é legal? Esses malucos, eles captam as histórias de algum lugar, né? Então eles voltaram no tempo e começaram a trabalhar, e criaram esses seres, só que tinha esses problemas de estar muito próximo, de poder criar. Não é que nem nós pegarmos no laboratório lá na engenharia de alimentos e fazer um troço ali, sabe? Eles tinham que fazer a coisa sempre meio à distância. Igual a gente está em contato com eles nos autocontrole, né? Por que o ser aparece como um vulto? E com o passar do tempo, conforme você vai se aprimorando, você vai conseguindo se aproximar dele e ele de você, e você consegue ter uma conversa cara a cara com esses seres. Porque tem que ter um esforço dos dois lados. Pois bem, os cientistas que estavam trabalhando na Terra, junto com os engenheiros genéticos, associados a todos esses seres do universo mental, que são os que nós chamamos de arcanjos, né, que o pessoal chama de Miguel, Ezequiel e tal, essas coisas lendárias, assim, que virou meio religioso, chega a ser hilário. Cara, são seres altamente evoluídos do universo mental. E que eles conseguem trabalhar a matéria de uma forma que nós nem sequer chegamos aos pés de imaginar. Por isso que eles assessoram diretamente a Grande Fraternidade Branca. Saint Germain, para trabalhar com a energia do violeta, ele tem assessoria de quem? Arcanjo Ezequiel. Arcanjo Ezequiel, que faz com que a manifestação da energia violeta aconteça aqui, e o Chohan do raio é Mestre Saint Germain. E assim acontece com cada raio. E nós temos trocentos raios. Os guias ensinaram a gente que Jesus conseguiu completar a missão dele porque um ser do universo mental se acoplou a ele no final da missão, nos 3 anos de missão, para que ele pudesse realizar a missão no nível que ele realizou, que foi Arcanjo Miguel. Isso aí, tem que mostrar que sabe, tem que ler. Arcanjo Miguel se acoplou.
Porque tem que ter um ser criador aqui no universo material para que se possa criar. Não tem como criar do nada. Certo? Pois bem, estava a turma trabalhando ali, ó. Estava a turma trabalhando lá no planeta Terra e tal. E aí chega uma navezinha exploratória, uma tropa de apuniano, desvendando os universos, porque eles são super evoluídos, mas estavam conhecendo. E esse aqui é o universo local deles, porque fica o quê? A 4,6 milhões de anos, coisa assim, né? 4,6 anos mesmo, né? Anos-luz. Eles chegaram aqui, cerca de 250 milhões de anos atrás, e encontraram esse experimento acontecendo e acharam muito massa, né? Muito legal, cara. Putz. Só que aqui existia um planeta nessa órbita chamado de Phaeton. Só que nós conhecemos nas tradições como Darmon ou Maldek. Nas nossas tradições aí, dessas religiões malucas que a gente foi criando e dando nome esdrúxulo e criando toda uma mística que não existe. Esse planeta, esses carinhas aqui de Apo se instalaram. E fizeram uma base deles e começaram a desenvolver as pesquisas deles e tal, como sendo mais um ponto que dali partiriam naves deles exploratórias. Aí, por concessão daqueles engenheiros, nós tivemos os primeiros habitantes que vieram de outro mundo para a Terra, que eram seres de Apo, apuniano. Eu coloquei Asgard porque eles criaram a famosa Hiperbórea. Um local maravilhoso das nossas lendas e histórias, um local num continente gelado, que talvez agora a gente consiga entender por que a Groenlândia é tão importante, né, Plínio? Nossa, por que tem aquele disco solar lá na Groenlândia? Né? Se instalaram aqui e fizeram a tal da Hiperbórea, pegando toda aquela região da Groenlândia, norte da Europa e tal, as primeiras colônias desses apunianos. Esses são os apunianos. Pois bem, mais recentemente, eu estou vindo lá do fundo para frente, tá? Esse está sendo o roteiro. Mais recentemente, cerca de 200 milhões de anos atrás, tinha lá o povo, os apunianos, já com algumas colônias montadas, vários experimentos montados pelos engenheiros genéticos ligados ao conselho e que estavam fazendo esse projeto ligado aos seres do universo mental, só que isso estava sendo feito em mais locais, não só na Terra. Certo? O que eu estou falando para vocês é só da Terra. Tinham mais locais fazendo experimento nessas 4 galáxias, ou seja, quantos planetas? 8. O René eu sei que estudou, ele sempre vai responder. Ele já leu o teu livro, né? 8 planetas. O experimento eram 8 planetas que eles estavam fazendo o mesmo experimento para ver se um vingava. Pois bem, só que ocorreu um grande acidente solar que não estava previsto. Mesmo nessa linha de tempo, esse grande acidente solar não estava previsto. Descobriu-se então que o nosso Sol, como representante do nosso Logos e que vem energia do centro da galáxia para trazer a vida a esse sistema através do nosso Sol, esse Sol de vez em quando dava uns arrotos. E ele deu uma dessas arrotadas que eles chamam de grande acidente solar. Por quê? Não era previsto. Ele aconteceu de um dia para o outro. Não tinha como prever, como arrumar, como salvar alguém, ajudar alguma pessoa, né? E todos aqueles experimentos, aquelas histórias já acontecendo no planeta. E esse acidente, esse grande acidente, ele fez com que esses seres, os que tinham condições, abandonaram o planeta Terra, né? Mas aqueles que estavam aqui, a grande maioria morreu mesmo. Morreu. Alguns não morreram. Os que ficaram aqui, o que aconteceu? Descobriu-se que essa emanação energética do Sol, ela mexia no campo eletrônico. Além de matar o físico, né, com excesso de calor e radiação e micro-ondas e tudo mais, mexia no campo eletrônico do ser. E aí criou nos seres que estavam recém-criados, primitivos e tal, um rompimento da conexão deles entre a consciência física e a consciência sutil. É como se colocasse um bloqueio no campo eletrônico, que não permite esse acesso. A criatura perdeu o acesso a esse campo mais sutil. Por causa do Sol. Exatamente, por causa da radiação solar.
E aí esses seres que estavam movendo esse projeto, eles saíram. Gente, vamos esperar esse troço voltar ao normal para a gente ver o que fazer. Quando diminuir a radiação, ver o que sobrou e tal, dar uma limpada na casa e tal, vamos ver o que nós podemos continuar fazendo. E eles retornaram 100 milhões de anos depois, que é o tempinho que demora, assim, a nível de planeta para se recuperar. É coisinha assim, rápida. Pois bem, cerca de 100 a 140 milhões de anos atrás, os cientistas retornaram. Só que eles retornaram já com uma nova ótica. Gente, lá tem aquele planeta, tem aquele Sol instável, né? O planeta está em recém-formação, estamos trabalhando num tempo alternativo. Está muito complexo esse projeto, está difícil demais. Mas mesmo assim eles decidiram reinvestir e vieram com novas técnicas e novos projetos, novas ideias de como que eles poderiam fazer a coisa ficar de uma maneira adequada. E aí, a primeira coisa que eles fizeram foi instalar alguns equipamentos que estão até hoje numa região da próxima Antártida, né, que estabilizam o nosso planeta das suas convulsões, das suas bagunças e tal, que o planeta é muito convulsivo, e também nos protege das radiações do Sol. Talvez aí, para bom entendedor, dê para começar a perceber o porquê que nós temos uma falha tal no Atlântico Sul. Mas tudo bem. Instalaram esse aparelho e aqui ficaram seres cuidando e tal, chamaram essa civilização de Caiona. Ela é famosa, né? Como sendo é mais do que uma cidadela, é um povo, um grande povoado que mantinha aquele equipamento e aquela região ali protegendo o planeta dessas alterações. Vejam como é quase que artificial tudo. E aí começou a se reestruturar. O ambiente foi se voltando ao normal, né? A bicharada foi se restabelecendo, formando, passarinho virou quase galinha, de galinha virou a galinha bocuda, e assim toda aquela seleção natural foi acontecendo. E esses seres observando. Até o momento em que eles poderiam de novo retomar o projeto ligado à criação de seres com capacidade de manifestar criaturas setenárias. O que são criaturas setenárias? Na linguagem deles, quer dizer, tem 7 chakras ativos, conectados com o planeta e com o cósmico, e tem consciência. Enquanto que animais e outros seres não têm essa consciência, nós temos. Tá? Então eles organizaram tudo que eles puderam, instalaram bases por várias regiões. Aqui eu coloquei uma imagem de uma base subterrânea, porque tem bases espalhadas em vários cantos do mundo. A maior parte das bases não são subterrâneas, elas são subaquáticas, elas estão no mar. Inclusive a maior parte dos guias que nós contactamos vem lá do Oceano Pacífico, em bases deles lá. Aí vem o que a Mariel queria ver, que ela não gosta muito de dinossauro. Então aconteceu que, de novo, aconteceu algo mais previsto. Porque a turma viu, opa, tá vindo aquela porcaria, mas o que nós vamos fazer? Não tem como desviar. Não vamos ter tempo de acionar tecnologia suficiente para desviar esse negócio. E aquilo ali simplesmente bateu naquela região. Onde que é a região mesmo que bateu o treco dos dinossauros? Yucatán. Deu aquele impacto há 65 milhões de anos atrás. Foi aí que acabou com os dinossaurinhos. Aí tem que fazer Jurassic Park, tudo aquela dor de cabeça para ver eles de novo, né? Então matou todos os dinossauros. Alguns viajantes conseguiram fugir, ficando alguns poucos, boa parte foi lá para Maldek, com os apunianos, né? Mas a ideia dos dinossauros se refere então seres setenários com formato reptiliano. Se os dinossauros conseguissem evoluir o suficiente, seria, com certeza. Ia ser tudo, a Terra era para ser reptiliana. Tá? Muitos sobreviventes desses projetos todos, se você vê as imagens que eles mostram das criações da época, vocês vão ver seres quase humanos ou humanoides de muitos tipos, muitas misturas e tal. E alguns ficavam nesses desastres todos, eles já estavam existindo como experimentos por aqui.
E alguns sobreviveram nessas cavernas, em buracos e tudo mais. Dizem que tem alguns que até hoje sobrevivem, mas é quase lenda, né? Que o homem das cavernas, não sei o quê, tal. Então muitos desses seres remanescentes ainda ficaram. Isso aqui eu botei com uma imagem ilustrativa do nível de experimento que esses caras começaram a fazer, né? Então, fazer híbridos não é uma coisa fácil. Você pegar a genética de uma raça já evoluída, pura, cruzar com outra raça e criar criaturas híbridas, né? Ele pode dar um monte de mutações, um monte de coisas que não é agradável, ou seja, não serve para um projeto desse. Então eram incompatíveis e inviáveis com a formação de uma nova raça. Esse projeto foi extinto, porque eles não conseguiram. E muitas aberrações foram produzidas nessa época. Os projetos do híbridos mostraram ser inviáveis e incompatíveis com os propósitos da formação de raças novas e com maior capacidade emocional. Foram afastados todos eles do projeto. Todos esses híbridos que foram criados e tentaram fazer a coisa. Quem já lidou com genética aqui sabe como a coisa é difícil, né? Nem que seja de planta. Durante os dinossauros já tinha essas hibridações? Já tinha hibridação. Naquela época eles já faziam experimentos. Tanto que existiam seres humanos convivendo... Humanos não, nós não existimos ainda. Seres quase hominoides habitando no tempo dos dinossauros. Até que, há 60 milhões de anos atrás, quer dizer, 5 milhões depois da extinção dos dinossauros, é pouquinho tempo, 5 milhões. 60 milhões de anos, iniciaram uma nova investigação genética e formou-se proto-homens. A tentativa era conseguir corpo físico que suportasse a centelha setenária, e eles acharam esse indivíduo aqui no planeta, que por processos naturais foi se formando, evoluindo pela seleção natural e tudo mais, e eles chamaram esse ser de procônsul. Esse procônsul, ele está aqui na árvore genealógica, suposta árvore genealógica da evolução do ser humano, né? Então, o próprio procônsul, ele foi uma ação direta desses seres. Quando eles viram esse procônsul, começaram a agir em cima dele e fazer alterações genéticas para que ele desse saltos evolutivos. Continuou existindo o macaco? Lógico, num ramo diferente, porque ele não estava sendo parte do experimento. Desse aqui originou vários, né? Que alguns foram selecionados até que chegamos no mais legal de todos. Só podia ser, né? Ramapithecus. Somos nós. Né? Rama. Aí que surgiu o projeto Rama. Ramapithecus. Isso aqui, cara, isso aqui está nos livros de ciência que vocês podem ver dessa história fajuta que a gente acha que é verdadeira. Mas está aí, ó, Ramapithecus. Os ETs assinam embaixo que isso aqui existiu de fato. Quando eles descobriram o Ramapithecus, falaram, agora matamos a charada. Agora vai dar. Ali vai abrigar uma constituição setenária. E investiram mais em cima desse processo de evolução. E esse ser foi evoluindo através de vários cruzamentos até formar o que nós temos hoje. Então o Ramapithecus, cara, ele foi a chave do processo. Eles descobriram que, enfim, eles iam poder criar uma criatura que poderia abrigar o quê? Um monte de seres que não tinham referenciais físicos. Ué? Que papo é esse? Da onde isso? Aonde que tinha ser sem referencial físico? Aonde? Aqui mesmo. Na Terra Morta. Na Terra Morta, não tinha uma tropa que morreu e ficou perdido no astral aí fazendo uns nó solar fajuto, que na época não era no solar, era loucura, né? Não devia ter organização, não ia ter nada, era um astral louco, cheio de criaturas lá rodeando o cordão umbilical, sem saber o que fazer com aquilo, né? Esses seriam os primeiros, os primeiros que iam embarcar nessa viagem. Só que não eram só eles. Bateu nas portas da Confederação outras raças que também viajavam pelos planos sutis sem referencial físico. A Terra foi formada por 12 raças estrangeiras que não tinham referencial físico, tinham destruído seus mundos, tinham perdido o referencial físico, estavam vagando pelo universo sem planeta. Sabe o que é você vagar o universo sem planeta? Eu tenho certeza que muitos de nós conhecem, porque faz parte da nossa história.
Não precisa nem assistir Superman, assista Galáctica. Galáctica é um seriado que é derivado de um filme que eu achei o máximo lá nos anos 80, chamado Galáctica. Depois virou uma porcaria de um seriado bem nojento. Mas aquele mostrava seres que vagavam pelo universo sem planeta. Só que era tudo tridimensional. Só que na verdade isso existiu no plano sutil e não no plano material. Tá? No plano físico. E esses seres vagavam sem referência. Eles entraram no projeto da Confederação, voltados à Terra. Outros planetas foi diferente. No nosso caso foi esse caso. 12 estrangeiros e uma raça que nós chamaremos de autóctones, que faziam parte da nossa Terra. Né? Seres originários da própria Terra. Então eram 13 raças que teriam possibilidade de habitar essa formosura. Né? Esse é o famoso Australopithecus.